Bom, meu nome é Luiz Henrique Eloy Amado, sou terena da terra indígena Toné e Pegue. Sou formado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco. Atualmente sou advogado e assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Bom, eu nasci na minha aldeia mesmo, né? Aldeia Ipegue, município de Aquidauana, e morava junto com a minha avó, meus avós, meus irmãos. Neste momento da minha vida, minha mãe veio para Campo Grande, né, para poder trabalhar, aquela questão dos terenos, né, migrando para a cidade. Minha mãe justamente desse tempo, né, em que os terenos saem da cidade em busca de emprego, mas eu continuei na aldeia com meus avós. Até a idade escolar, estudei na minha escola mesmo, Escola Indígena Feliciano Pio, que é a escola da minha aldeia. E lá eu tive o meu ensino fundamental foi lá, com os professores indígenas, numa escola indígena, né? E até a quinta série. Né? Naquela época só tinha até a quinta série na minha aldeia, e quando chegava, você estudava até a quinta série, e aí depois você tinha que escolher, ou você vinha para a cidade estudar, né? Mas aí você tinha que ter parente para fora poder morar na cidade, ou você ficava na aldeia mesmo, casava e vivia da roça, da agricultura, ou a terceira opção você ia para o corte de cana. Né? Então, eu não queria ir para o corte de cana, não queria de jeito nenhum, né? Meus avós sempre foram contra. E também não queria ficar na aldeia, né? Eu queria continuar estudando mesmo. Né? E foi nesse período da minha vida, com 11 anos de idade, que eu tive a oportunidade de sair da aldeia e vir para Campo Grande, já terminar o ensino fundamental e o ensino médio, já na cidade. No início, assim, nessa época ainda minha mãe trabalhava de doméstica, né, morava nos fundos, né, da casa onde ela trabalhava. Então nesse primeiro momento ela me trouxe para eu poder estudar e nós ficamos morando na casa de famílias. Né. Depois de 1 ano, 2 anos mais ou menos, que nós conseguimos, ela pegou o acerto dela, conseguiu comprar um terreno e aí nós tivemos nossa casa própria. E após isso, né, terminei o ensino fundamental, ensino médio também, e queria continuar estudando, né. O interessante é que todo esse período, assim, os outros meus amigos, eles sempre tiveram se dedicar ao estudo e trabalho, né. Minha mãe sempre fez de tudo para mim não trabalhar, somente estudar. Então, nessa época, ela tinha vários serviços, né, ela chegou a ter 4 serviços de diarista, né, ela saía de um, entrava em outro, fim de semana também, tudo para mim não trabalhar, porque ela falou que eu tinha que ir estudar mesmo, né? Então, eu sempre friso que ela teve um papel fundamental, importante nesse processo. E eu acabei passando no vestibular, né? A princípio, toda a minha vida eu queria fazer biologia, eu queria mexer com os animais, tudo mais, voltar para a aldeia. E ao mesmo tempo eu tinha uma irmã, que é a Simone Eloy, né? Que toda a vida ela falou que queria fazer direito. Então nós fomos fazer o vestibular, a inscrição para o vestibular junto lá na FUNAI, para concorrer a cotas da UEMS, né? E aí na hora de marcar o X lá, ela falou, não, faz direito para a gente estudar na mesma sala e tudo mais. Eu acabei optando por fazer direito, mesmo sem saber um pouco da temática. Acabamos passando no mesmo vestibular, juntos, né? E fomos fazer direito lá na UEMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, no campus de Dourados. Entramos pela cota também lá. Fomos morar em outra cidade, não tinha parente nenhum lá. Só que aí acabei me apaixonando pelo direito, gostei do direito e depois eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, né? Na verdade era aquilo mesmo. Quando eu cheguei na UEMS, já nas primeiras semanas eu tive contato com o pessoal do Rede de Saberes, né? E aí eu fiquei curioso, queria saber o que aquele projeto, aquele programa lá que dava apoio aos acadêmicos indígenas, e acabei me envolvendo com os professores e tudo mais. Né? No primeiro mês conheci o professor Brandi, né, que foi lá fazer uma palestra para os acadêmicos indígenas, que era da UCDB. Eu acabei gostando, né, da fala dele e me aproximei mais do professor Brandi. Então eu fiquei só 6 meses na UEMS, né, fiquei 1 semestre lá. E acabei vindo para o UCDB, né? Ganhei uma bolsa na Universidade Católica Dom Bosco, bolsa do ProUni, né? Usei a minha nota do Enem e consegui uma bolsa integral. Daí eu acabei vindo para o UCDB. E aqui eu pude
ter uma estrutura melhor, porque estava perto da minha mãe já, né? Tem o NEP, né, onde era a sede do Rede de Saberes, e tinha um professor Brandi que dava todo o apoio para a gente, então isso fez com que eu tivesse mais facilidade até em poder estar concluindo meus estudos, né? E aí eu acabei me envolvendo de fato no projeto, assim, entrei para pesquisa, né, assim, fui aluno de iniciação científica, né, o professor já me colocou no ritmo, já comecei a fazer pesquisa, e aí tinha que fazer artigo, relatório e tudo mais, isso foi me envolvendo e acabei gostando de tudo isso. E foi na UCDB que eu concluí o direito, né. Eu colei grau em agosto de 2011, né, quando eu completei um ano, e o próximo desafio de quem conclui o curso de Direito é passar no exame da OAB, né? Que se você não passa nesse exame, você não é advogado, não pode fazer nada, bem dizendo. Não existe profissão bacharel de Direito. E mais uma vez, diante desse desafio, né, quem me deu todo o apoio também foi o programa Rede de Saberes, né? Eu tive um período de 3 meses estudando, colei grau em agosto, e em novembro eu já tinha passado no exame da ordem. Então, isso também foi um fator importante para que eu pudesse ter esse êxito, né, de concluir o curso e depois passar no exame da OAB. E durante a minha graduação eu tive contato com as comunidades indígenas, né? Eu não deixei de ter contato com a minha aldeia e através do Redes expandiu o meu contato, né? Então nós começamos a ter contato com os Guarani, com os Kaiowá, com os Cadué, os Ofaié. Então eu comecei a me envolver muito com as comunidades, né? As viagens diárias que a gente fazia, toda semana a gente ia numa comunidade diferente. Então aquilo foi me envolvendo, então despertou em mim uma vontade de estar contribuindo, né? com a causa indígena, com a causa do meu povo e do povo Guarani Kaiowá também. Né? De início, quando eu entrei no curso de Direito, eu queria ser advogado tributarista. Né? Eu vi os professores, aquela coisa toda lá, fiquei apaixonado por ser advogado tributarista. Né? Queria até fazer depois uma especialização em Direito Empresarial para poder mexer com a parte de empresa, parte de tributos. E aí, no decorrer do curso, eu fui me envolvendo com o pessoal do Redes, né, com o pessoal do NEP. Eu acabei meio que deixando de lado nessa vontade de ser tributarista e começar a pensar mais na questão indígena, principalmente na questão territorial, né, que nos direitos territoriais existe uma carência enorme de pessoas que trabalhem isso, né, que também ajude e colabore com a luta dos povos indígenas aqui de Mato Grosso do Sul. Então, nessa minha passagem pela graduação, acabou também mudando o meu foco. Eu não quis mais ser tributarista. Eu falei, não, vou mais lidar com a questão indígena mesmo. Apesar que na prova da OAB, a segunda fase, eu fiz para direito tributário. Então, me especializei, vamos dizer assim, em direito tributário, mas não exerço. Mas uma parte que eu continuo gostando, uma parte que eu gosto muito de estudar, mas não atuo. Em consequência dessa minha atuação com as comunidades, questão do direito, né, no último ano eu fui estagiar no CIMI, já na assessoria jurídica do CIMI. Né, eu tive contato com os pessoal aqui do CIMI e comecei a estagiar lá. E aí o meu contato com as comunidades foi mais profundo ainda. Né. Então, assim que eu colei grau e passei no exame da ordem, o CIMI já me convidou para estar atuando já como assessor jurídico, né, na assessoria jurídica deles. Desenvolvendo esse trabalho que eu já fazia na academia, né, oficina nas comunidades, questão dos direitos, né, visitas às comunidades, acompanhando os processos, né, e de alguma forma dando uma devolutiva para as comunidades indígenas. Né. Porque para a nossa comunidade não tem sentido nenhum eles mandarem os seus jovens para a academia se esses jovens não forem de alguma forma aproveitados, né? Ou se de alguma forma eles não fortalecer a luta de nossas comunidades, não adianta nada. Né? Tem que haver uma devolutiva, né? Eu sempre falo assim que o acadêmico indígena ele vai ter uma dupla responsabilidade, né? Além de ele estar ali na academia preocupado em se dar bem, né? Tem que passar nas disciplinas, seus compromissos, ele tem uma outra preocupação com a sua comunidade também. Então ele
ele tem que estar atento a todas essas questões, né? Ele tem que ser um bom acadêmico na ótica do não índio, né? E tem que ser um bom acadêmico na ótica de sua comunidade também, né? Então, para os nossos povos, nossas lideranças, não vai ter significado nenhum mandar formar doutores, médicos, advogados, se esses acadêmicos não puderem contribuir em nada para a luta de suas comunidades. Não tem sentido nenhum. O ideal é que eles venham assim, né, e que retornar não no sentido de morar na sua comunidade, né, mas retornar no sentido de fortalecer a luta de seu povo, né, da sua comunidade. Essa é a visão que as nossas lideranças têm. Tem algumas lideranças ainda que têm uma certa resistência ao nome acadêmico indígena, mas isso tem sido quebrado a partir do momento que nós começamos a fazer esse trabalho de aproximação, né? Que esse jovem que saiu de sua comunidade, que hoje é um doutor, ele não vai querer ser liderança, né? Ele não vai querer tomar o seu lugar, pelo contrário, ele veio para apoiar a liderança, né? Ou por outras experiências de jovens que foram e não retornaram, né? Não no sentido físico, mas no sentido de dar alguma devolutiva. Então isso tem mudado, né, nos últimos tempos. Essa aproximação com as lideranças tem mudado o pensamento delas e cada vez mais tem aproveitado os seus jovens no fortalecimento da luta que eles têm nas comunidades. E mesmo estando assim, advogando assim, num processo, tanto do povo terena, mas tem mais processos junto ao povo Guarani e Kaiowá, eu continuo na Universidade Católica Dom Bosco fazendo mestrado, né? Mas aí, o mestrado é voltado para a questão do desenvolvimento local, né? O foco da minha pesquisa é abordar a autonomia das comunidades, né? De que forma nós temos hoje as nossas comunidades, elas são totalmente dependentes, né, do governo do estado, né? Não tem mais sustentabilidade, fica dependendo de cesta básica, e isso influencia em todos os setores da comunidade, né? Na educação, na política, né? As lideranças elas ficam com os braços atados, né? Não podem ditar as suas autonomias conforme elas mesmas querem, elas ficam de mãos atadas. E o meu projeto de pesquisa justamente trabalha isso, né? De que forma as comunidades vão se desvencilhar desse cenário de dependência, né? De ter autonomia mesmo, né? De ditar suas próprias regras conforme sua cosmovisão, né? Determinar aquilo que elas querem, né? Não ficar dependente. E aí eu vou puxar já para a área do direito, né? Que o direito garante isso, mas que muitas das vezes as nossas comunidades não sabem, nossas lideranças não sabem. Tem liderança ainda que pensa que é tutelado pela FUNAI, né? Tem aquela visão antiga ainda. E também o foco da minha pesquisa, a metodologia dela é pesquisação, né? Não vou fazer só apenas uma pesquisa bibliográfica, vai ser pesquisação, né? Nós vamos desenvolver oficina nas comunidades, trabalhando a questão da autonomia, o direito das lideranças decidirem o que elas querem para suas comunidades, trabalhar isso com elas e ver se a partir disso as lideranças vão despertar, né, para a autonomia que a lei já reconhece, né? Basta as comunidades, né, se desabrocharem, né? Basta elas se aproveitar das suas habilidades e começar a trabalhar a questão da autonomia. E é isso, hoje eu estou com 23 anos ainda, e estou terminando o mestrado, né? Falta escrever ainda o texto, e me preparando para o doutorado. Quando eu cheguei na universidade, como eu disse, eu entrei pelas cotas, e aí a primeira obstáculo é o preconceito, né? Eu me lembro que quem entra pelas cotas, quem entrava na minha época era assim, você tinha a lista de quem entrou pela classificação geral, a lista dos cotistas negros e dos cotistas índios, né? Então já tinha uma lista separada, você já entrava marcado, as pessoas sabiam quem eram os índios, quem eram os negros. Então as pessoas já diziam, eles entraram pela porta dos fundos da universidade, né? Que é pelas cotas. Então a própria questão do preconceito, né? E aí, no curso de Direito eram 5 vagas para índios. Então, quando se tinha trabalho em grupo, os 5 índios tinham que fazer junto, porque sobrava a gente, ninguém puxava a gente para fazer trabalho, né?
questão mesmo da metodologia científica. Eu nunca tinha ouvido falar metodologia científica. A gente chega lá. Isso porque eu tive já o ensino médio na cidade, né? Imagina o indígena que teve toda a sua formação na aldeia, né? E ele sofre um baque ainda maior, né? A própria questão do português, né? Porque na aldeia nós temos o ensino na língua materna também, né? Então, se aqui na cidade o não índio ele tem uma carga horária voltada só para o português, na aldeia nós divide, né, carga horária português e língua materna. Então, nós tem dificuldade também. É a própria questão da informática. Na época, não era assim, hoje todo mundo tem acesso ao computador. Na minha aldeia tem Facebook, tem computador. Mas na minha época não tinha essas coisas, né? A gente não tinha domínio, não sabia nem ligar o computador, né? E aí vinha essas dificuldades. Já não tinha o computador e tinha que fazer os trabalhos só digitados. Então, o acadêmico indígena acabava não conseguindo, às vezes, dar conta também de toda essa questão. Por isso que uma das primeiras ações do Redes é justamente criar esses laboratórios de informática, né? E quando houve a implantação desses laboratórios, teve uma coisa muito interessante. Que na universidade tinha os laboratórios, onde todos podiam usar, só que eram máquinas velhas, né, aquelas máquinas antigas, de difícil acesso. E de repente chega na universidade um laboratório super moderno, né, com as máquinas evoluídas, impressora, para você tirar cópias à vontade, né. Mas aquele espaço era dos índios, né. Então, eu me lembro que teve um pouco de revolta dos não índios. Por que os índios têm um laboratório mais avançado que o nosso, né? A partir disso também eles queriam já incorporar os índios, né? Se um grupo é de 4, vamos colocar um indígena, porque a gente pode ter acesso à salinha dos índios e a gente pode imprimir nossos trabalhos lá junto com o índio, né? É uma estratégia E isso foi uma das ações do Redes também. Além de todas essas questões que o indígena tem, preconceito e tudo mais, tem a própria questão financeira, né? Muitas das vezes o indígena, quando mora na comunidade, mora com seus avós, seus pais são aposentados. Então ele vai para a cidade, né, sua família não tem condições de manter ele, né? Então quando se criou essas cotas, houve assim, muitos indígenas entraram, tiveram como chegar na universidade. Mas aí o problema já não era mais o acesso, né? Era a permanência depois, né? Por isso que houve até um alto índice de evasão, né, dos próprios acadêmicos indígenas, porque eles não tinham como se manter nas cidades, né? Mas agora o que mais, assim, um fator mais profundo, vamos dizer, mais agudo, é a própria questão de deixar a sua comunidade, né? Alguns sentem isso mais cedo, né, quando vão fazer o ensino médio na cidade. Outros quando vão fazer a universidade na cidade. Porque na aldeia, assim, todo mundo é parente, né, de todo mundo. Assim, você não tem é um coletivo, né? Você não precisa se preocupar também em ir com uma roupa adequada, né, na sua escola. Você vai de chinelo. Você não precisa ter material bom, né? Eu lembro que não tinha mochila, a gente ia com um saquinho de arroz, né, usava para fazer mochila. E não precisa pegar ônibus, não precisa se preocupar com alimentação, né? Se você sair um pouco mais tarde da escola, você almoça em qualquer lugar. Todo mundo é tio, todo mundo é primo, todo mundo é parente, né? Então você não tem essas preocupações. E na cidade você já tem, né? Todo mundo é individual, ninguém quer saber se você almoçou, se você está bem, não, é tudo muito individual. Você tem que ter uma roupa boa para ir na universidade, né? Você não pode ir de qualquer jeito. Você tem que se preocupar com o ônibus, com a passagem de ônibus, onde você vai almoçar, onde você vai jantar. Então, muitas das vezes, o indígena ele sofre esse impacto, né, de estar no mundo assim, totalmente se sentir sozinho, né? E aí, como é que você vai exigir que ele se concentre em ter uma boa universidade, né, se concentrar nos seus estudos? Eu acho que você sair da sua comunidade é o mais impactante. Você ir para uma cidade, para um outro local e se sentir distante de seus parentes, né, é complicado. Até nisso o Redes fez diferença, né, porque ele fez com que os acadêmicos conhecessem o outro, né, se aproximassem. Então, quando você vai em um lugar, não precisa encontrar um terreno, se você se identificar com um outro índio, mesmo que fosse Guarani,
você já fica mais alegre, né? Porque você sabe que tem um índio ali do seu lado. Às vezes você não conhece ele. Ele é de outra aldeia, mas você sabe que ele é seu parente. Porque nós temos essa questão de ser um parente do outro, né? Então, você sair da sua comunidade é o mais complicado mesmo. Além da questão financeira e dessas questões que a gente se enfrenta na universidade mesmo, que é o próprio preconceito, né? Vai chegar um dia que não vai se precisar de cotas, né? Porque nós teremos aí indígenas, nós teremos negros, que já estarão, vamos supor, no mesmo patamar. Mas eu acho que nesse momento o Brasil, além da dívida que ele tem, o Estado brasileiro, ele tem que adotar essa medida como compensação, né? Mas vai chegar um dia que talvez não precisamos mais de cotas. Mas para o momento eu acho necessário e fundamental. Não só nas universidades, cotas no concurso público, né? Para ter acesso a alguns cargos públicos, né? Que ainda é difícil você ver a presença do negro e do índio, né? Nós fizemos um júri simulado, né, aqui na universidade, e quem estava nos bancos do réu era a cota, né? Então, eu me lembro que o professor falou, quem que vai ser o promotor, né? Ai, todo mundo queria ser o promotor. Quem que vai defender as cotas, né? Não tinha ninguém. Eu falei, eu posso defender as cotas, né? E eu acho extremamente necessário, né? Nós temos o principal argumento forte, é a própria questão histórica, né? A questão tanto do negro quanto do índio. Você vê que o índio, tanto o índio quanto o negro, ao longo da história, eles sofreram várias, né, medidas até por parte do Estado, né, que resultou nessa, vamos dizer, desigualdade que existe, né? Então eu vejo ela como uma ação afirmativa, né, que visa compensar, né, essas medidas, essa dívida, né, historicamente acumulada. Com relação ao meu trabalho atual que eu venho desenvolvendo, né, eu estou feliz, né, estou satisfeito porque estou fazendo aquilo que eu gosto, né, de ser um advogado voltado para a questão indígena mesmo, né, a questão das comunidades, né, de ter esse vínculo com a base, né, sentindo junto com a comunidade o que elas estão vivenciando. Eu não sou muito um advogado de escritório, né. Assim, eu tenho meus prazos, né, os recursos, as peças que tem que encaminhar, todas as petições, mas a maior parte do meu tempo eu me dedico assim, à comunidade, né, visitando a comunidade, assessorando as comunidades, né. Muitas das vezes a gente não tem condições de estar atuando em todos os processos, alguns processos individuais, mas só o fato de você estar ali dando o encaminhamento, né, para aquela pessoa, dizendo aonde é que ela pode estar buscando, né, já é satisfatório, né, e você já está contribuindo também com aquela pessoa. Mas o trabalho que eu mais gosto de fazer é esse trabalho de formação, né, de estar visitando as comunidades, fazendo oficinas, né, tratando da legislação, né, porque eu entendo que as nossas lideranças, os professores, os nossos anciões, eles têm que se empoderar, né, desse conhecimento, né, assim como eu vim aqui na universidade beber dessa fonte, né, se empoderar, ainda que minimamente, da legislação, eu quero estar levando, né, esse conhecimento para a minha comunidade, né. Outra coisa que eu acho muito importante também é você chegar numa oficina, falar o que está na lei, né, e aí pedir para a comunidade fazer a sua leitura do ponto de vista indígena. Porque uma coisa é quando eu falo, né, eu leio a letra da lei, e dou a minha visão, só que a minha visão já está um pouco contaminada, né, com positivismo jurídico, com os outros ensinamentos aqui do direito, né. Mas outra coisa é quando você dá aquela letra de lei para o cacique, ele dá uma interpretação totalmente diferente daquilo que você nem imaginava às vezes, né. Então esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Além de atuar nos processos, né? Eu atuo somente nos processos de demarcação, né? Nas possessórias e nas demarcatórias, e também atuo nos processos criminais que têm o intuito de criminalizar as lideranças que estão na luta pela terra, e atuamos também como assistente de acusação naqueles processos que têm como vítima lideranças indígenas que foram mortas por conta da luta pela terra, né? Assim, nós entendemos que seja importante, né, fazer esse trabalho de assistente de acusação no sentido de fiscalizar o processo, né,
de garantir que os réus sejam efetivamente condenados, né, por aquilo que eles fizeram, e de estar até passando informações para a própria comunidade, né, porque às vezes você vai visitar lá o parente de alguém que foi morto, né, então ele não tem informação nenhuma do processo. Então, esse trabalho de assistente, ser advogado da família, né, é bom nesse sentido, você está acompanhando e está prestando informações para a comunidade, né, porque a justiça não é demorada, né, e às vezes elas ficam sem saber o que está acontecendo no processo, né. Então, só o fato de você falar, o processo andou, está acontecendo isso, já fortalece o sentimento de justiça, né, você está sabendo que alguma coisa está sendo feita, né, não fica aquela coisa de impunidade. Mas o trabalho que temos feito é nesse sentido, né, junto à assessoria jurídica. Principalmente nesse ano de 2012, que para mim passou muito rápido, tem sido muito difícil conciliar muitas coisas, né? Até por conta do mestrado, né, que eu tenho que dar conta das coisas aqui, também na universidade, dar conta dos processos, né, que nós temos prazos, tem que acompanhar, não pode perder prazo e tudo mais, tem que se manifestar, falar nos autos, e de estar dando conta de acompanhar todas essas coisas que vão acontecendo, né? Eu sou sozinho, né? Por enquanto estou só eu de advogado, atuando nessa questão mesmo, né? Então tem que acompanhar os Guarani, os Kaiowá, Terena, Caduel e Ofaié. Então, cada um com sua especificidade, sua luta, né, específica, e fora assim, toda a estrutura que tem que ter, né? Seja estrutura física, no sentido de estar se deslocando, né? São muitas viagens, né? E seja no sentido de estrutura assim, nossa mesmo, né? Porque muitas vezes a gente tem que renunciar a muitas coisas, né? Eu mesmo tenho renunciado muitos fins de semana, né? Muitas coisas para estar podendo desenvolver esse trabalho, mano. Mas eu estou feliz porque estou fazendo uma coisa que eu gosto, né? Assim, né? Às vezes as pessoas falam, você é muito novo para estar se expondo, para estar, né, assim, fazendo assim, puxado para você. Mas é uma coisa que a gente tem que eu decidi fazer, né? E que tem que ser feito. Sem falar nas ameaças, né, real que nós sofremos. O último caso foi até dos Caduel, que assim, não foi nem ameaça, nós fomos perseguidos mesmo, né? E só, até a porteira lá da fazenda, e só não alcançar. Se eles alcançassem, a gente provavelmente teria feito alguma coisa, né? Sei lá, torturado ou matado, né? Porque eles estavam fortemente armados, né? Isso nós vimos com os nossos olhos, né? Ninguém me contou nada, eu vi na pele. E vivenciei na pele o que as comunidades vivem diariamente, né? Principalmente os Guarani. O nosso celular não para de tocar, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então as comunidades estão sofrendo isso diariamente, né? E eu, como advogado das comunidades, eu tinha certeza que não passaria sem ter, ia deixar de passar por uma situação dessa. No sul do estado isso é mais grave ainda, né? Na região de fronteira com o Paraguai. Nessa relação dos Caduel, eles retomaram algumas fazendas, né, no mês de abril deste ano, de 2012, e eles receberam várias ordens de despejo, né? Então, o oficial de justiça, juntamente com a Polícia Federal, estava cumprindo as ordens de despejo, né? Estava intimando as comunidades, dando prazo para que eles se retirassem. Então, várias ordens de despejo já tinham sido cumpridas. Então, como advogado da comunidade, eu fui lá acompanhar, né, para ver. Só que nesse dia que eu fui, a Polícia Federal não estava lá, o oficial não estava lá. E eu fui também noticiar para a comunidade que o recurso que tinha sido manejado não tinha sido acatado, né? Então, que provavelmente eles teriam que sair mesmo da área, porque o recurso não teve sucesso. Então, me desloquei até Miranda, de Miranda eu peguei algumas lideranças terenas para ir comigo, né? De lá fomos para Bodoquena e pegamos também uma liderança Caduel. Nós íamos entrar pela fazenda Baía da Bugra, né, que eles falam, que tem um acesso ali atrás da Fundação Bradesco. Só que
nós fomos informados que os fazendeiros estavam acampados ali, que provavelmente não deixaria a gente passar. Então nós fomos pela Alves de Barro mesmo, pela Serra de Bodoquena. Fomos até a aldeia Alves de Barro e de lá nós pegamos uma estrada alternativa, que é por dentro da mata, né? Você dá uma volta e tanto, umas 4 horas a mais por dentro da mata, para chegar por detrás da fazenda, né? Então fomos, fizemos todo esse percurso, cheguei lá, fiz reunião com a comunidade, avisei, né? Demos alguns encaminhamentos também, né? No sentido de fortalecer o movimento deles. E na hora de retornar, a liderança falou que poderia sair pela Baía da Bugra, né? Pelaquela fazenda ali, que por ali estava tranquilo, que ele já tinha avisado, pela manhã já tinha ido lá conversar com os fazendeiros. Eles falaram que por volta de 6h30 da tarde, né? 18h30. Tava ainda, por causa do horário de verão ainda estava claro, dava para ver ainda bem. Acho que passado uns 10 quilômetros da fazenda onde estavam os índios, nós já estávamos passando pela Baía da Bugra, né? Então, eles estavam na sede. Quando eles viram, né, o nosso carro, imediatamente eles montaram em suas caminhonetes, né, e vieram. Eram 6 caminhonetes, né? Tinham homens na carroceria armados, né? E vieram em nossa direção, né? E como era só pasto limpo, então dava para ver, de longe nós vimos eles. Só que para eles chegarem até nós, eles tinham 3 porteiras, né? Tinham que abrir e fechar 3 porteiras. E aí, imediatamente, a liderança Cadiel, que estava comigo, que conhecia bem a área, ele falou, volta que eles estão armados, que eles... Volta, ele falou, vamos voltar. E nisso eu, né, manobrei e comecei a correr com o carro, né? Nisso eles estavam vindo já. Eles só não nos alcançaram porque nós tínhamos 3 porteiras, né, de vantagem, porque as próximas porteiras que nós fomos passando, nós fomos fechando também, então isso dificultou. E nós não estávamos de caminhonete, né? Nós estávamos num carro, uma doblô, né, traçada também, mas ela é baixa, né, difícil de correr tudinho. Foi por conta disso que eles não nos alcançaram. Mas eles nos perseguiram, sim, né, até a entrada da fazenda 31 de março, né, que ali eles não entraram porque é onde os índios estavam, né. Se eles entrassem, ia ter conflito e tudo mais. Ali eles pararam, né. E aí o carro ficou depenado, né. Perdi a placa do carro, não sei onde ficou, né, acho que amassou o peito de aço, trincou os vidros, acabou com o carro tudinho. Mas naquele momento a prioridade era sair dali, né? Por conta de tudo isso. Foi feita ocorrência, né, no Ministério Federal, na OAB, né? A OAB ela se manifestou, se posicionou no sentido de que, como eu estava no exercício da profissão, né, deve-se garantir a proteção, né? A Polícia Federal estão pensando metodologias de que forma isso pode se dar. Mas são situações como essas que as comunidades vivem diariamente, né? Principalmente nos Guarani Kaiowá. Isso é diário com eles. Todo momento são atacados por pistoleiros, né? Principalmente lá no sul do estado. Aí, nesse caso do retorno do acadêmico indígena, acho que tem 3 atores, né, fundamentais, né? Primeiro, a própria liderança indígena, né? Existem os conflitos internos, né, dentro das comunidades, todo mundo sabe que tem, né, entre famílias até, mas o papel da liderança seria justamente de tentar envolver esse acadêmico indígena, desde a sua formação, né, é acadêmico indígena, né, porque os acadêmicos indígenas, assim como os professores indígenas, é uma classe social já dentro das comunidades indígenas. Ele é um acadêmico indígena. Já tem um diferencial, entendeu? Então, a liderança tem que, desde esse momento, tentar começar a envolver esse acadêmico nas questões referentes, né? Assim como chamar ele para participar das reuniões da comunidade, para tentar envolver ele, né? Outro ator fundamental seria a universidade, de proporcionar esses espaços, né, de debate entre a comunidade e o acadêmico, né? Mas o fundamental mesmo seria o papel do Estado, né? No sentido de dar essa oportunidade para o acadêmico trabalhar na sua comunidade, né? Abrir espaço,
aproveitar essa mão de obra indígena, né? Através do diálogo intercultural. Nós dizemos assim que com os acadêmicos indígenas e depois o profissional indígena, o Estado está tendo a oportunidade, né, de saber lidar com essas questões específicas, porque ele é dali da comunidade, né? Nós dizemos que o acadêmico indígena, na sua graduação, ele teve que se balançar, né, entre a comunidade e a cidade, entre o conhecimento tradicional e o científico, né? Então, nessa jogada que ele fez, né, e depois concluiu o seu ensino, ele vai ter a capacidade de estar proporcionando algo melhor para a sua comunidade, né, e também atendendo à especificidade de sua comunidade. Então, através dele, o Estado brasileiro vai ter a oportunidade, o poder público, né, através de política pública, vai ter a oportunidade de estar atendendo às demandas indígenas, através do profissional indígena, né, do acadêmico, depois do profissional indígena. Então, eu entendo que seriam esses três atores, né? A liderança também, a liderança tem que estar aberta ao acadêmico indígena. A universidade, no sentido de proporcionar esses espaços de debate, né, já é interessante, já é importante, mas o fundamental seria mesmo do poder público, né, de criar essas oportunidades, de aproveitar essa mão de obra indígena, né, que o poder público também não sabe lidar com as comunidades indígenas. Você tem um estado, né, com uma variedade de mais de 200 povos indígenas, sociedades, e cada um com a sua cultura, sua especificidade própria e suas demandas específicas, né. Então, seria a oportunidade que esse Estado uno, né, de tentar, né, alcançar as demandas dessas comunidades através do acadêmico indígena. Então, ele que faria esse diálogo intercultural entre o Estado e a comunidade, né. É o que nós chamamos de desenvolvimento local em escala humana, né. O que seria ser índio, né, atualmente, né? Acho que é uma questão assim de mão dupla, né? Você se diz pertencente, né, a um determinado povo indígena, né? Eu não costumo falar, eu sou índio terena, eu sou terena, né? Usar antes a questão substantivo índio, né, faz parte lá do equívoco que Colombo teve, né, que chegou aqui, pensou que estava na Índia, mas também não vejo nada contra falar assim, você é índio, você é indígena. Mas nós já estamos começando a usar a denominação do nosso povo, né? Não sou índio tereno, sou tereno, né? Elimina já de vez esse índio. Mas ser terena é você se sentir pertencente, né, ao povo terena, mas ao mesmo tempo aquela comunidade, aquele povo vê você como pertencente a eles, né? Então é uma questão assim, uma via de mão dupla, né? Você pertencer, fazer parte da história desse povo, né? E junto, atualmente, lutar para o bem desse povo, né? Apesar que agora nós lutamos mais direito dos povos mesmo, né? Os terenos, os guarani, os caldivel estão de uma certa forma agora se unindo, né, para lutar por seus territórios. Não sei se teriam um inimigo em comum, né, mas o fato de os problemas serem comuns nas comunidades tem feito com que os povos diferentes se unem, né, e troquem experiência para que juntos, né, consigam ter um avanço, né, nas suas lutas, né? Talvez juntos eles consigam avançar um pouco mais. Mas ser índio, ser terena, atualmente a minha concepção é isso, você pertencer àquele povo, né, ter aquele sentimento de pertença, às vezes mesmo você não estando fisicamente ali morando, né, mas você se sente pertencente àquele povo, e mesmo você estando longe, você quer participar, né, você quer participar da vida da comunidade, seja nas tomadas das decisões, ou seja, mesmo dando alguma forma de contribuição, né? Então, seria isso, né? E os terenas, eles têm uma coisa que até então eu não tinha prestado atenção, mas que uma liderança, um ancião nesses tempos me contou, que é a questão da nossa territorialidade, né? Que os terenos, as pessoas falam, os terenos são muito para frente, os terenos são mais articulados, sei lá, os terenos são muito políticos,
os terrenos são muito formais, né? Ou os terrenos estão em várias instâncias já, né, diferentes, ocupando algumas funções, né? E os terrenos, eles têm essa questão de, às vezes, não estando fisicamente ali, né, ele é terreno, em qualquer lugar que eles estejam, seja aqui, lá em Brasília, lá no exterior, né? Que é o que muito diferencia do Guarani, porque o Guarani tem aquela necessidade de estar ali no seu tecorá, né, de estar presente, de estar fisicamente, de ter aquele vínculo com a sua terra, né? E os terenas não, eles podem estar em qualquer espaço do mundo, mas ele não deixa de ser terena, né? É que nós, no nosso idioma, né, nós temos o chamado eshiva, né, que é da onde vieram os nossos ancestrais, né? Que vocês falam, os não índios falam no Chaco Paraguai, né? Nosso idioma é o eshiva. Então, assim como os Guarani, eles querem voltar para os seus tecorrás, os terenas não, né? Nós colocamos o eshiva, que é o nosso território de antigamente, num patamar espiritual, algo cosmológico, né? E que toda vez que eu estiver em qualquer lugar do mundo, qualquer outro país, eu tiver a necessidade de se autoafirmar como terena, eu me teletransporto, né, como se fosse espiritualmente para o eshiva, né, porque é lá onde estão os nossos ancestrais, é lá que estão nossos avós, né. Então os terenos, eles têm facilidade sim de estar em várias territorialidades, na cidade, em outro país, em qualquer lugar do mundo, mas todas as vezes que ele sentir a necessidade de se autoafirmar como tereno, ou sentir saudade dos seus vínculos, ele não precisa ir fisicamente lá na sua terra, né? Como os Guarani falam, no nosso tecorá. Os terenos, ele se teletransporta espiritualmente para o eshiva, né? E aí ele renova suas forças dos seus antepassados. Então, nós terenos, nós temos muito isso, né? Nós temos ainda o nosso vínculo com o eshiva, que está num lugar superior, não sei aonde, mas está acima da terra, né? Onde estão os nossos ancestrais. E toda vez que a gente precisa de unir forças, ou se sentir mais terena, né, a gente vai espiritualmente para o eshiva, né, e lá a gente renova as nossas forças. Então, ser terena é isso, você pertencer a esse povo, né, estando na cidade, na aldeia, em qualquer lugar do mundo. Mas o seu sentimento de pertença, o seu vínculo com o eshiva está ainda firmado, né? Então, ser terena é justamente. Então, eu acho que o dia, assim, mesmo saindo da cidade, mesmo saindo da aldeia na cidade, você não vai deixar de ser tereno, mas o dia que você quebrar o seu vínculo com o eshiva, aí sim você vai deixar de ser tereno. Porque aí você não vai conseguir mais voltar para aquele lugar depois, né? Não vai mais ter os referenciais dos seus avós que já se foram. Então, os desafios dos povos indígenas para os próximos 100 anos seria a tutela, embora assim, a Constituição veio, né, e não recepcionou os artigos do 6.001 que tratam da tutela, mas ainda nós estamos nesse período novo, né, um período de transição. Eu tenho observado que muitas lideranças, muitos indígenas, ainda não se deram conta disso, né, não sabem, né, pensam que ainda a FUNAI, que fala pelo índio, que a FUNAI é o tutor do índio. Então, eu acho que nós estamos nesse período ainda de reconhecimento de fato, né? Embora já exista de direito, mas ainda não existe de fato, né? Essa questão do fim da tutela, a questão da autonomia indígena mesmo, né? Do índio não ser mais um incapaz, né? Ele é um ser capaz para a prática dos atos da vida civil. Mas passado esse período, né, vamos dizer, de consciência das lideranças, não, que nós que temos que tomar a frente, né? Não podemos mais ficar esperando pela FUNAI, somos nós, né? A Constituição Federal veio e reconheceu isso, somos nós que temos que falar por nós, né? Será justamente os povos indígenas ocupar esses espaços estratégicos, né? Na questão da política, no judiciário e no poder executivo, né? Eu entendo que os próximos desafios serão esses, né? Dos povos indígenas se organizarem, porque na questão política tem que estar organizado para você conseguir eleger, sei lá, um vereador, deputado, senador, né? As comunidades ainda precisam estar organizadas, né? Então esse é um desafio para o século XXI, se organizar e conquistar esses espaços
na política. Agora, e no executivo, né, que alguns cargos também são políticos, né, na questão de articulações e tudo mais. Agora, nos outros cargos, principalmente no judiciário, em outros cargos que dependem de concurso público, eu acho que isso aos poucos já estamos conseguindo conquistar. Né? Com o tempo, logo, logo, vai ter mais a presença indígena nesses cargos. Né? Não políticos, né? Mas cargos assim, que chegam por concurso público. Né? Nós estamos tendo um grande número de acadêmicos indígenas, daqui a pouco eles vão estar aí, né? No mercado de trabalho, se capacitando cada vez mais e ocupando esses cargos. Né? Então, os desafios, que no meu entender, serão esses. Né? Agora, a luta pela demarcação é uma questão atual, né? Mas eu entendo assim, e o professor Brand já dizia isso, né? Que os povos indígenas vão conquistar seus territórios, né? Principalmente os Guarani e Kaiowá, que na verdade eles já ganharam essa guerra, ele falava, né? Resta agora saber se é com mais perdas ou menos perdas, mas que os territórios indígenas serão conquistados, sim, né? Talvez com um pouco mais de tempo ou com menos tempo, né? Que isso é uma luta dos povos indígenas, já está ganha. Né? A partir da Constituição de 88 já, né? Isso tudo vem se perdurando aí, né? E com muitas perdas, e mais perdas para o lado dos povos indígenas, né? Que nós tivemos mais perdas do que o movimento anti-indígena. Mas é uma luta atual dos territórios e que nós vamos ganhar. Eu não tenho dúvida disso. Os territórios serão demarcados e para o futuro será a própria questão da autonomia mesmo. De que forma as comunidades vão se autodesenvolver, se autogerenciar. Acho que os desafios serão esses. A maioria ficou na aldeia, né? Então hoje meus primos, da minha idade, assim, da minha geração, a maioria eu vou para a aldeia mesmo, assim, a maioria está lá na aldeia, estão casados, com filhos, né? E estão vivendo da roça, né? Assim, da própria comunidade. Tem pouquíssimos, assim, dos meus primos nenhum seguiu assim estudando, né? Mas eu tenho alguns amigos que estudaram comigo e saíram, né? Fazer faculdade, então temos alguns que a maioria são professores, né? Professores e voltaram, estão na comunidade também. Né? Mas da minha geração, assim, são poucos que continuaram estudando. Estão já na aldeia e vivem na aldeia mesmo.